Olá, como anda a sua comunicação? Ela é assertiva? Sabe resolver os conflitos? Existem pelo menos 3 formas de se resolver um conflito. Vamos refletir sobre isso e sobre a comunicação assertiva, elementos, técnicas da comunicação assertiva. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Rosângela Ribeiro, comunicóloga pós-graduada em inteligência socioemocional e em consultoria, CEO da RR Compliance. Vamos juntos nessa jornada pela comunicação assertiva. Existem pelo menos 3 formas de se resolver um conflito, de se lidar com uma situação. A forma passiva, que é você cruzar os braços e dizer, não tenho nada a ver com isso, não, nem vou me envolver, não, nem vou falar nada. E aí você não faz nada diante da situação. Existe a forma contrária, a forma agressiva. Você vai lá e resolve no grito, no tapa, como diz a história. Você realmente resolve sem pensar. Tá de cabeça quente, aquilo tá lhe irritando, lhe chateando, e você vai lá e abre o verbo. Fala mesmo, tudo na cara. Essas não são formas assertivas. A forma passiva e a forma agressiva são formas não assertivas de se resolver uma situação. E qual seria a forma assertiva? Vamos falar sobre isso? Pois é, você vai conhecer agora os elementos, os princípios e as técnicas para a comunicação assertiva. Os 3 princípios básicos da comunicação assertiva são: uma linguagem clara e direta. Você deve ser objetivo, deve falar as coisas de uma forma clara que o outro compreenda bem. Respeito aos seus próprios direitos. Você deve ter os seus valores, os seus pensamentos, a sua forma de agir e de pensar, e você deve respeitar isso e os outros devem respeitar. Mas o terceiro ponto é o respeito ao pensamento do outro, ao que o outro pensa, ao que o outro sente. Então, esses são princípios básicos da comunicação assertiva. E podemos citar pelo menos 3 benefícios da comunicação assertiva. Primeiro, é a melhoria nas relações interpessoais. Então, você se comunica melhor, então você se relaciona melhor com as pessoas, você se entende melhor, tanto no seu ambiente familiar, como no seu ambiente de trabalho, nos seus grupos sociais. Então, melhora as suas relações interpessoais. Um segundo grande benefício é o aumento da autoestima. Quem se comunica bem vai desenvolvendo esse aumento interno da autoestima e então se comunica cada vez melhor. E um terceiro benefício é a redução dos conflitos. É verdade que sempre haverá conflitos na nossa vida. É verdade, os conflitos fazem parte da vida, da história da humanidade. Porém, os conflitos podem ser minimizados, diminuídos ou menos agressivos ou de menor porte, se colocarmos a comunicação assertiva em prática. Então, há uma melhoria e uma diminuição da questão dos conflitos. E podemos citar, então, 3 elementos fundamentais na comunicação assertiva. Primeiro, é a expressão dos sentimentos e das suas necessidades. Nós vamos falar muito sobre isso em comunicação não violenta, um outro vídeo que eu vou gravar brevemente. Então fique ligado, tá certo? Mas é importante saber que na comunicação assertiva precisamos ter uma expressão sincera dos nossos sentimentos e necessidades. E, é claro, observar também os sentimentos e as necessidades do outro. Um segundo elemento importante é a escuta, uma escuta ativa e afetiva. Se você puder escutar com os ouvidos do coração, aí vai ser perfeito. É você escutar o outro em toda a sua profundidade e tentar compreender a sua essência, o seu interior, os seus sentimentos, as suas necessidades. Então é importante desenvolver uma escuta ativa e afetiva. E um terceiro elemento importante é a empatia.
Empatia é uma palavra que tem sido tão utilizada, né? A gente escuta tanto falar sobre empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir, é compreender o outro, mas é até mais do que isso, é ter compaixão, sabe? Viver com, ao lado de, é tentar ajudar, é olhar para o outro com um olhar de compreensão e acolhimento. Isso é empatia e é fundamental na comunicação assertiva. E para finalizar a nossa reflexão sobre a comunicação assertiva, eu trago para vocês 3 técnicas importantes para você utilizar durante esse processo de desenvolvimento dessa comunicação. Primeiro, mensagens. É uma técnica onde você vai pensar em sempre utilizar a comunicação colocando o seu sentimento, se responsabilizando por ele. Ou seja, eu me sinto feliz quando você chega cedo, eu me sinto chateada quando você age dessa forma. Então você fala sempre na primeira pessoa, eu me sinto dessa forma, e não responsabilizando o outro por isso. Você me faz sentir assim, você fez isso que eu não gostei. Não, tira esse vocabulário e coloque que você se sente assim. Então eu me sinto dessa forma quando essa situação acontece. Então utilize sempre o eu mensagens. Segunda técnica, feedback construtivo. Você sempre deve ter em meta que o feedback é dado para a melhoria do outro, não é isso? Para que ele acerte mais, para que ele possa caminhar de uma forma mais equilibrada, mais assertiva, com mais vitória e sucesso. Então, tendo em vista isso, o seu feedback deve ser sempre construtivo. E aí tem uma técnica específica chamada técnica do sanduíche, que eu gosto muito e acho muito interessante. E vários psicólogos utilizam também. Como é essa técnica? Ao dar um feedback. Lembra do sanduíche? Tem que ter o pão, né? Todo o recheio, queijo, presunto, o hambúrguer. E no final, pão novamente em cima, não é? Então, comece a sua comunicação de feedback com elogio. Sempre há algo bom, algo importante que o outro fez e que deve ser lembrado. Comece com um elogio. Faça em seguida a crítica construtiva ou o comentário sobre o fato, a situação que aconteceu, as consequências daquilo. E finalize com um elogio ou incentivo. Então, agindo dessa forma, se comunicando dessa forma, você abre o outro à comunicação e ela com certeza flui de uma melhor forma para ambas as partes. Então, utilize o feedback construtivo. E uma terceira técnica é a técnica da linguagem corporal e tom de voz. Preste sempre atenção na sua linguagem corporal e no tom de voz que você utiliza no diálogo com o outro. Isso faz toda a diferença na sua comunicação. Lembrando que vários estudiosos falam até que 95% da nossa comunicação ela é não verbal. Olha só a nossa responsabilidade. Então, tudo em nós comunica, desde uma maquiagem, um cabelo, uma roupa, mas os gestos também, não somente as palavras. Então, presta bem atenção. E ao conversar com o outro, olha nos olhos, tá certo? É muito importante esse contato visual e estar presente verdadeiramente naquele momento da conversação. Então, falamos sobre comunicação assertiva. E então, gostou desse vídeo? Não esquece de colocar aí o seu like, tá certo? Que gostou e também compartilhar com os seus amigos. Se ainda não se inscreveu, é o momento de se inscrever no nosso canal. Tem muita coisa boa, muitos temas interessantes que vão contribuir para a sua jornada de inteligência relacional e comunicação assertiva. Até mais!